Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, Bruno Okamoto aqui. Vamos falar sobre SaaS, sobre Software as a Service, sobre agentes e sobre micro SaaS. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês sobre a evolução do mercado de software e como eu acho que muita gente vai ganhar grana nos próximos anos no mercado brasileiro. Muito se vê conteúdo sobre na internet, sobre como o SaaS vai morrer, sobre os agentes e tal, mas eu resolvi fazer um conteúdo compilando tudo que eu estudei desse mercado e a minha visão que eu acho que vai acontecer com o mercado brasileiro, para onde a gente está indo, qual é o momento. Eu não só vou trazer para vocês uma visão completa, comparando os mercados de SaaS, falando sobre os agentes e tudo mais, como eu também vou trazer estudos de caso e exemplos práticos de como você pode explorar esse momento de mercado para ganhar grana com ele, tá bom? Então fica ligado até o fim que o vídeo está bem bacana e bem completo. Se você é novo aqui no meu canal, eu sou o Bruno Okamoto. Eu falo muito sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre SaaS, micro SaaS. E o meu objetivo aqui é ajudar com que vocês consigam se tornar bons empreendedores, construir seus próprios negócios. E eu tô sempre torcendo muito por cada um de vocês. Vocês também podem participar da comunidade micro SaaS, que é um ambiente onde a gente troca muita experiência com empreendedores, pega feedbacks, faz negócios, encontra parcerias. E lá dentro já nasceram mais de 2.000 SaaS nos últimos anos. Então, vamos começar o vídeo falando sobre o mercado de SaaS. Esse vídeo aqui é uma entrevista do Satya Nadella, que ele fez falando sobre a previsão dele para o mercado da Microsoft. E aí o Matthew Berman veio aqui e deu a opinião dele. É um vídeo bem bacana que o pessoal diz que os agentes vão substituir todos os softwares e que o mercado vai mudar e que muita gente vai ganhar grana e que SaaS vai morrer. E esse vídeo ele é muito legal, ele é um vídeo que me faz refletir um pouco sobre como a gente pode enxergar essa mensagem do Satya e o que isso vai mudar na nossa vida de forma prática. Tá bom? Então vamos começar falando sobre o mercado de SaaS. Olha só, galera, o mercado de SaaS, ele é um mercado que ele existe há anos. Desde a época dos disquetes, depois foram para os CDs, depois foi para o software via web, né, web browser que a gente pode acessar na nuvem. E quando a gente chegou nessa era da nuvem, a gente teve múltiplas variações e evoluções dentro dessa era, por exemplo, como os preços elásticos que os clouds trouxeram, né, as cobranças elásticas da AWS, por exemplo, da Google, etc., para uma nova era onde a gente está vendo todos os SaaS, que antes eram software puros por natureza, correndo para transformar e integrar AI no seu core business, com medo de perder essa onda, com medo de ficar para trás. E a verdade, galera, é que o mercado de SaaS é um mercado de 300 bilhões de dólares, quando a gente pensa globalmente, e quando a gente fala assim de agentes e AI, isso não representa ainda nem 0,4% do consumo dessas grandes empresas do mundo inteiro em relação a essas ferramentas, ou seja, a gente ainda está muito no início de uma evolução, porque não depende apenas da evolução tecnológica, como também depende da evolução cultural do mundo e das empresas e da globalização, para que todo mundo consiga entender como usar essas novas tecnologias. E aí quando a gente olha para a figura do Brasil, onde quase 70% do PIB vem de serviços, a gente ainda tem muito espaço aqui no Brasil para crescer. Então assim, para a gente interpretar o que o Satya quis dizer, não dá para levar ao pé da letra achando que o SaaS vai morrer, mas sim que o SaaS naturalmente vai passar por uma evolução, e essa evolução vem junto com esses agentes, vem junto com toda essa corrida fria, onde todo mundo está tentando implementar AI no seu negócio. Então, para a gente começar a falar, vamos falar sobre essa desmaterialização das interfaces. E eu, pessoalmente, cara, eu acho isso muito legal, né? Então, quando você abre o ChatGPT, o que você tem no ChatGPT? Então, aqui, vocês podem ver na minha tela um exemplo do ChatGPT. É um campo de texto, simplesmente nós temos 1, 2, 3, 4 botões, 5, 6 botões. É uma interface muito simples e você pode praticamente escrever qualquer coisa e ele vai lá e cumpre essa função. A gente chegou no momento que a gente não precisa mais ter aquelas interfaces complexas, cheios de botões e funcionalidades, porque agora a gente está chegando no momento que você consegue plugar os canais aonde seus clientes já estão e colocar uma AI, um agente, para interagir diretamente com esse cliente, porque no final do dia um SaaS nada mais é do que uma interface e um banco de dados. Então essa facilidade de você consultar banco de dados sem o usuário ter que ficar instalando aplicativos, ficar criando contas e tudo mais, vai facilitar muito mais a interação e a adoção das AIs globalmente, principalmente aqui no Brasil, que a gente, por exemplo, usa muito o WhatsApp. Por isso que agentes no WhatsApp aqui no Brasil estão dando tão certo e tem tanta empresa crescendo. E se você perguntar para mim assim, peraí, o que são empresas crescendo? Eu posso citar vários exemplos. A gente pode ver o caso da Meg, do WhatsApp, que ela envia cobranças, ela faz tudo pro WhatsApp, uma empresa que viralizou, captou milhões de reais. Tem uma outra empresa também, que é uma empresa de mecânicos, que você consegue enviar as peças, enviar áudios, tirar fotos, e ele consegue enviar isso pro fornecedor e te enviar de volta essa informação. E eles já capturaram mais de 50 milhões de dólares de investimento também. Então,
o canal de aquisição se torna muito mais simples, o canal de comunicação se torna muito mais simples e a experiência do usuário se torna um novo padrão, mas não no sentido de criar uma jornada e criar uma experiência, mas no sentido de facilitar e de diminuir e tirar a fricção para esse usuário aonde ele estiver, que é muito parecido com o que o ChatGPT fez, por isso que existe uma adoção tão grande da ferramenta globalmente. O que me leva também ao próximo ponto, que é essa parte de expansão dessas camadas de regras de negócio. Então pensa, as empresas grandes, elas tinham que contratar milhares de ferramentas para dezenas de milhares de pessoas usando. Só que o problema dessas ferramentas é que muitas vezes as ferramentas elas eram para trabalhos ou muito operacionais ou muitas vezes os usuários nem usavam aquele SaaS. Então a empresa paga por licenças que às vezes não tem nem usuário usando. E nós estamos num momento que, além de todo mundo estar querendo reduzir custo, as pessoas também querem não só reduzir custo, como melhorar a produtividade. Então quando a gente fala desses agentes e dessas novas ferramentas de SaaS modernas com AI integrado, o grande papel delas é não só mais ter uma geração de valor tão única, mas também cobrir múltiplas esferas, né, de geração de valor simultaneamente. Então, quando a gente fala de um agente, por exemplo, a gente não precisa mais ter sistemas ociosos porque os funcionários não estão usando, porque nós estamos mudando as regras de negócio. Agora, os agentes podem fazer essas tarefas repetitivas, podem fazer follow-ups, podem fazer cadências, podem criar campanhas, tudo de forma automática, e isso tira a necessidade de uma pessoa por trás, às vezes, apertando um simples botão, ou empresas pagando por licenças de usuários que iam usar o sistema uma única vez ou nenhuma vez. Também acontece que muitas tarefas elas eram muito repetitivas. Então, quando a gente pensa em agentes e banco de dados, interfaces, a gente pensa, por exemplo, uma empresa muito grande que lida com muitos fornecedores. Lá na Ionerd, na minha startup, a gente tinha uma área que a gente recebia em torno de 1.200 notas fiscais por mês dos técnicos na rua e assim por diante. Tinha meses que eram 2.000 notas, 3.000 notas. E o que acontece? Que, para nós, era um trabalho muito repetitivo de ficar colhendo notas, ficar cobrando notas, ficar falando com as pessoas. E com os agentes, por exemplo, ele tiraria essa interface humana de cobrança e ele poderia interagir, fazendo os follow-ups e tal, e trazendo pra gente tudo consolidado, simplificando tudo isso, né? Então essa expansão, ela permite com que as empresas novas, elas dominem com muita mais velocidade a jornada dos clientes. E essas integrações desses agentes com o banco de dados, com múltiplos sistemas, facilita demais a jornada de todo mundo, tanto da empresa como do usuário contratante. Por isso que nós entramos nesse momento que os agentes eles estão assumindo um papel muito importante na transformação. Então eu não acho que os agentes eles vão matar o SaaS. Eu acho que os SaaS vão se adaptar para essa interface mais simples, mas os agentes também vão ter que se adaptar para não ser simplesmente só um bot no WhatsApp, porque isso vai acabar virando uma commodity e vai ser uma briga de um monte de agentes e um monte de bots. E no final do dia não adianta ter 1 milhão de agentes, sendo que as pessoas não vão saber qual usar, como gerar o maior valor, como não gerar o maior valor. Mas vamos falar brevemente, então, sobre esses tipos de agentes e qual que é o agente vertical, qual que é a diferença de um agente horizontal também. Os agentes verticais, de uma forma muito simplista, são especialistas. Então, os agentes verticais, por exemplo, se você coloca um agente vertical para analisar raio-x de pacientes, ele é um especialista em analisar os raios-x de pacientes. Por isso que os agentes verticais eles são muito mais fáceis de contratar, porque as empresas elas aplicam 20% de esforço para ter 80% do retorno num curto período de tempo. Um vídeo que ilustra muito bem essa diferença entre esses múltiplos agentes e tal, é esse vídeo aqui desse empreendedor chamado Arsene Shatokin, que eu não sei se falei o nome certo dele, mas ele explica aqui a diferença desses agentes verticais, horizontais. É um vídeo bem bacana, vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas basicamente, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, ele mostra que você tem um agente vertical, que ele cresce muito mais rápido em questão de performance, e aí depois ele dá uma estagnada, mas ele performa muito bem aquele trabalho. Já os agentes horizontais, eles são agentes generalistas. É como um cara que sabe tudo, né? Então, esses agentes generalistas, eles requerem mais tempo, ele tem uma curva maior de aprendizado, de evolução, mas ele também, ao longo do tempo, ele tende a performar e trazer resultados muito melhores do que os agentes verticais. Porém, as empresas, por conta desse tempo e esforço de implementar, elas acabam tendo um pouco menos de costume de usar. Esses agentes verticais, agentes horizontais, é o que todo mundo está falando. Quando eu falo que só 0,4% do mercado usa esses agentes, a gente está falando que parece a época da internet em 1995. E olha onde nós estamos hoje em 2025. Então, obviamente, a gente ainda vai ver uma grande evolução. E cada vez mais nós vamos ver empresas em busca de
redução de custo. Então, vai acontecer uma desagregação entre os fornecedores. Recentemente, as grandes empresas elas preferem contratar um grande fornecedor que traga tudo de uma vez e fazer aquele contrato grande e que resolve tudo, mas a gente está chegando no momento agora que, como vai ter muitos agentes verticais, especialistas em categorias específicas, o que vai acontecer é que essas grandes empresas elas vão pegar essas pessoas e vão contratar essas ferramentas para que elas reduzam o seu custo de headcount, ou seja, que elas reduzam o custo de trabalhos operacionais e ociosos e que ela vai colocar pessoas que manejam AI com um pouco mais de facilidade para que essas pessoas saibam lidar com os outputs que esses agentes vão gerar. Então nós estamos falando de empresas que aos poucos vão buscar redução de headcount para aumentar a margem do seu negócio, aumentar e diminuir o seu custo e, ao mesmo tempo, buscar aumentar a eficiência e ociosidade. O que me leva também a um novo modelo de precificação que esses agentes vão trazer para o mercado, que é uma precificação chamada de on-demand ou willing to pay, que no final do dia é quanto o cliente está disposto a pagar. E esse desejo de pagamento, ele vai ser muito curioso, porque no Brasil ainda a gente é muito acostumado com o modelo de assinatura, mas nos Estados Unidos existem vários vídeos e muito conteúdo na internet das pessoas falando como o modelo de assinatura está morrendo, está saturando o mercado. Inclusive eu já fiz um conteúdo sobre isso, mas no Brasil a gente ainda está muito longe de saturar com a assinatura. E mais longe ainda eu prevejo de conseguir mostrar para o mercado o valor que a gente tem que cobrar por transação, por sucesso. Se você vê esse post aqui na minha tela, do Caio Poia, ele fala vários exemplos aqui de precificações de tarefas ou por transações, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, software que cobra por tarefa completa, software que cobra por pacote, software que cobra por token, software que cobra por uso, software que cobra por tarefa completa, por conversa, por automação realizada, por hora de uso ou por crédito. Então, assim, nós estamos vendo muitas mudanças no modelo de precificação e isso no Brasil me deixa ainda meio curioso para saber como as empresas vão interpretar isso, porque culturalmente falando, o Brasil ainda é um país que está alguns anos atrás quando a gente fala em globalização de tecnologia e quando a gente pega em SaaS brasileiros e micro SaaS vindo com modelos que eles não conseguem ter muita previsibilidade de pagamento, pode gerar um pouco de confusão. Então eu acredito que existe ainda uma curva de adoção das grandes empresas do topo da pirâmide no Brasil que vão começar a usar essas ferramentas por uso, por demanda, etc., né? Que é essa precificação por demanda. E aos poucos isso vai cascateando para a base do Brasil e para todo mundo. Porque eu ainda acho que o fator cultural vai pegar bastante para o mercado inteiro como um todo sobre essa questão de precificação. Mas esse novo modelo de precificação, ele é muito bacana. Eu vou listar para vocês alguns dos principais modelos aqui, tá? O primeiro é o modelo de licenciamento mensal. Então, ele é um modelo de mensalidade que as empresas usam. Então, no caso do My Group Metrics, que nem vocês podem olhar aqui na minha tela, eu cobro o meu micro SaaS por mensalidade. Então, dá uma olhadinha aqui. Então, o meu micro SaaS eu venho aqui, eu cobro por mensalidade pela quantidade de membros em grupos de WhatsApp. Porém, o meu custo ele é por token. Só que eu entendia que se eu fosse cobrar por quantidade de mensagens resumidas, por quantidade de mensagens lidas, cara, as pessoas não têm nem como calcular esses custos, o que torna inviável a operação. Então, no meu caso, eu resolvi cobrar por mensalidade. Depois, você tem a cobrança por uso. Então, você abastece com crédito, você abastece com tokens, a pessoa tem que comprar, ela vai usando e pagando, né? Assim como é, por exemplo, as nuvens, o cloud. Depois, a gente tem cobrança por resultado, o que eu acredito que vai ser a próxima era. Então, se você tem um SaaS que você resolve algo para alguém e você está implementando AI nele, se pergunte, como eu posso cobrar por uso? Eu tenho um empreendedor da nossa comunidade, recentemente, que eu dei uma mentoria para ele, que ele tem uma ferramenta, fatura mais de 200 mil por mês com um micro SaaS, que ele não tá no emprego full time ainda, né? E aí o cara fatura essa grana e ele recentemente implementou AI e ele resolveu cobrar um valor fixo por essa AI, então ele tem o custo do SaaS dele e o custo dessa nova mensalidade de AI. Porém, esse novo modelo dele, ele fugiu dessa tentativa de cobrar por ticket fechado ou por entrega, com o receio das pessoas não entenderem como
como viria essa cobrança ou como isso iria impactar na jornada deles. O que para mim não faz tanto sentido, porque quando eu paro e penso como um empresário, de que eu posso pagar por ticket resolvido, e se eu tenho uma máquina que resolve uma porcentagem relevante de tickets para mim todo mês, significa que eu vou ter uma redução de custo, porque talvez eu não precise de tantas pessoas atendendo esses tickets. Então, nós estamos entrando nesse momento que começa a existir essa dúvida de como cobrar e se o mercado vai entender esse tipo de cobrança, que é esse momento que a gente está. Mas eu acho que esse modelo de resultado vai cada vez criando mais força, mas ainda vai ter uma curvinha de adoção no Brasil. E por fim, a gente tem o modelo híbrido, que as pessoas elas podem pagar uma mensalidade para ter uma determinada quantidade de pacotes, que basicamente são os créditos. Então ela paga para ter um pacote com acesso à quantidade X de crédito ou X de uso que ela pode usar, né? E aí quando a gente pensa nesse modelo de precificação, nesses modelos de agentes e tudo mais, o que isso impacta no consumo? Até então, o Brasil, ele era um mercado que as médias e grandes empresas, que são os principais ICPs, né, que todo mundo busca vender, elas se focavam muito em ter um grande fornecedor que pudesse abraçar todos os problemas e resolver de uma vez só. Então, você pega um grande contrato, paga um grande valor e o cara resolve todos os problemas e você só tem que pagar um boleto, uma nota fiscal e acabou. Agora, nesse novo momento que a gente está de mercado, de agentes e tudo mais, vai existir essa desagregação de fornecedores, porque as pessoas elas não precisam mais agora contratar fornecedor que resolva tudo, mas ela precisa contratar agentes verticais que resolvam cada esfera da sua empresa. Um agente para marketing, um agente para suporte, um agente para compras, um agente para contas a pagar e receber. Então vão ter múltiplos agentes e uma desagregação maior. Então não vai ter mais agora uma ferramenta que oferece CRM, marketing, financeiro, suporte no lugar, mas vão ter diferentes ferramentas, diferentes lideranças, diferentes bancos que vão ir e vir. E essas empresas, para elas, isso é bom e ruim. É ruim porque são múltiplas ferramentas e muita coisa para administrar, mas o lado bom é que a redução de custo ela é instantânea. E a gente vai ter essa junção, primeiro das grandes empresas entrando nesse modelo, se adaptando nesses modelos de pagamento para depois as pequenas empresas começarem a ir com força. E de novo, galera, eu ainda acho que o Brasil vai explodir quando a gente fala de agentes no WhatsApp. Porque, cara, é mind-blowing você imaginar que você pode ter quase tudo resolvido de uma forma prática via WhatsApp. Isso é muito legal. Seguindo, galera, vamos falar agora um pouco sobre, na prática, o que significa tudo isso. Vamos pegar alguns cases, alguns exemplos, para a gente entender como funciona isso, tá? Então, no Brasil, os primeiros grandes use cases que eu tô vendo de AI, eles estão muito na parte de telemarketing e de agentes. Sim, eu sei. É um saco isso, cara. Meu celular também não para de tocar. O que antes era um monte de adolescentes ligando, hoje são um monte de robôs ligando. E cada vez mais essas grandes empresas de telemarketing, essas grandes empresas de telecom, elas estão usando IA para aumentar essa nossa invasão, diga-se de passagem, mas para aumentar esse volume de informações que eles conseguem lidar. Então, todas essas dezenas de ligações e milhares de ligações, de fluxos de conversas, com IA, eles estão aumentando bastante a produtividade. Então, essas são as maiores use cases que eu já estou vendo no mercado. Nós temos várias outras startups também crescendo drasticamente via WhatsApp, com pagamentos, por exemplo. Então, tem muita fintech indo para pagamentos no WhatsApp. Tem muitas empresas também que lidam com multi-atendimento, que estão usando agentes. Então, a empresa vai lá, tem milhares de pessoas com multi-agentes, então estruturas de telecom principalmente, estão usando muito essas ferramentas. Empresas que têm muito volume também, empresas de tickets, eventos e assim por diante. Nós temos dezenas de centenas de empresas implementando agentes de vendas que ajudam a fazer pré-qualificação de leads, qualificação, disparar e-mail, fazer follow-up. Esses dias eu vi um use case bem legal de um e-commerce, por exemplo, que ele colocou um agente que identifica padrões de compra e depois fala com as pessoas para aumentar a geração de valor. Por exemplo, a pessoa foi lá e ela comprou uma fruta, um e-commerce, um exemplo esdrúxulo. E aí no dia seguinte ela foi lá e comprou outra fruta. Então essa empresa criou um agente que manda uma mensagem no WhatsApp para a pessoa falando assim: olha, eu identifiquei que ontem você comprou isso, hoje você comprou isso e eu queria te dar uma dica sobre essa nova fruta que você comprou, que você pode fazer essas receitas e tal. Então, tipo assim, você gera um valor para a pessoa sem a intenção de vender, isso cria uma relação da marca com a pessoa e aí você já consegue entender o resto. Então, essa parte de agentes, principalmente, né, de suporte, multi-atendimento, vendas, que são essas
pontas, né? Ou um outro exemplo, estruturas de RH, né? Então eu vejo muitos agentes de RH que ajudam a fazer triagem de currículos. Então você abre uma vaga, dezenas de currículos, faz a triagem, pega os mais qualificados e tal. Então todas essas áreas que lidam com interfaces externas, que tem um grande volume de pessoas e de contatos, são as primeiras e as áreas que mais estão sendo impactadas atualmente por agentes. E, eventualmente, as próximas áreas que são em segundo lugar das que estão também criando força, mas ainda não tanto quanto essas áreas externas, são as áreas mais burocráticas e administrativas, como contas a pagar, como contas a receber e assim por diante, que são também tarefas muito repetitivas e muito manuais. No exemplo da minha startup, a gente lidava com um volume de 2, 3, 4 mil notas fiscais por mês e eu tinha que ter uma equipe de 3, 4 pessoas para lidar com isso, e hoje com um agente, por exemplo, eu resolveria grande parte desse processo. Então, na prática, galera, como que vocês podem construir um micro SaaS com agente? Como tudo isso se conecta, tá? Hoje, o processo de você construir um agente, de você construir um micro SaaS é o mesmo. E eu ouso dizer que, na verdade, um micro SaaS e um agente, ele ainda é um micro SaaS. Porque no final do dia, um micro SaaS, ele não se limita simplesmente a um software. Na minha visão, um micro SaaS, ele é um estilo de vida. Ele é algo que você constrói como um projeto paralelo a uma atividade principal para você desenvolver novas habilidades e também ganhar uma renda extra. Quando eu digo desenvolver novas habilidades, é porque você está montando uma empresa. Então você desenvolve skill de suporte, você desenvolve um conhecimento sobre vendas, sobre administração, você também desenvolve um conhecimento sobre novas tecnologias e assim por diante. Inclusive, muita gente aprende a criar agentes com a intenção de desenvolver micro SaaS. Então eu acho que no Brasil ainda existe muito espaço para os micro SaaS e agentes comerem pelas bordas, né, do mercado. Né? Enquanto as grandes empresas estão sempre mirando no topo da pirâmide, que é nessas grandes corporates que eu falei para vocês, a gente tem aqui a base da pirâmide, que é onde os micro SaaS estão crescendo com força, comendo pelas bordas e oferecendo para as PMEs soluções que talvez elas não teriam acesso tão facilmente com um grande SaaS. Além disso, os micro SaaS têm uma velocidade muito grande de testar as coisas, enquanto as grandes empresas de SaaS, elas se movem que nem elefantes. Então eu vejo que no Brasil, principalmente no Brasil, existe uma oportunidade gigantesca com esses agentes para você construir esses micro SaaS, principalmente micro SaaS no WhatsApp. Eu tenho um vídeo aqui, que é um dos meus mais vistos do canal, sobre as oportunidades que eu acredito que é essa corrida do ouro, que tá todo mundo querendo construir bots com IA no WhatsApp, e eu acho que sim, existe muito mercado no Brasil e muito subnicho que pode ser explorado com isso. Então, a minha visão é a seguinte: o SaaS e o micro SaaS e os agentes, a gente pode enxergar tudo isso como uma única coisa, porque não existe tanta diferenciação. No final do dia, um agente e um SaaS é a mesma coisa, performa a mesma coisa, mas um SaaS tem uma interface, um agente tem um robô, mas no final do dia, todos os SaaS querem ter esse robô dentro e querem virar essa interface única e simplificada. Então, eu acredito que no Brasil, a gente ainda vai ter uma grande curva de adoção, de cultura, de globalização, ao mesmo tempo, com muito mais empreendedores entrando nesse jogo para construir micro SaaS, isso vai também ajudar a educar toda a base da pirâmide de cauda longa e muita gente vai ganhar grana com isso. Então, se você trabalha hoje com automação, se você trabalha hoje com AI e você já vende esse tipo de serviço, considere também construir um micro SaaS para você vender, porque o mercado precisa desesperadamente por esse tipo de solução. E na prática, como você faz para fazer isso? Você escolhe um nicho. Então, quando você começar a conversar com as pequenas empresas, com os empreendedores, empresários, vocês vão identificar oportunidades. Eu tenho centenas de vídeos explicando como fazer isso. Antes de você sair construindo ferramentas, tente usar estruturas muito simples para validar, principalmente proposta de valor, porque, de novo, AI está virando uma commodity e a proposta de valor é o que vai reger tudo isso. Então, se você achou uma oportunidade e um nicho, igual a Meg, por exemplo, achou a parte de pagamentos por WhatsApp, tente entender se isso é uma dor e como as pessoas resolvem ela atualmente, e se essa automação ela vai ser facilmente compreendida, se não vai ter muita fricção entre você e o cliente. Então, lide essa situação dos seus micro SaaS com seus clientes como um business normal, né? Identifique essa dor e como as pessoas resolvem. Crie um agente mínimo viável, que é o que o pessoal tá chamando de MVA, Minimal Viable Agent. Então, basicamente, cria uma feature, cria um agente que resolva uma coisa muito bem e coloque ele para fazer aquilo com excelência. E se você não domina um mercado que você quer entrar, traga um influenciador ou um infoprodutor ou traga uma pessoa especialista do mercado. Então, por exemplo, se você quer construir agentes para ajudar agências de marketing
com produção de criativos e você não manja desse mercado de criativos, não manja no mercado de agências, traga um parceiro que conheça profundamente o mercado, porque isso é um diferencial tremendo, porque pros agentes você tem que ter domínio do mercado que você está atuando, e aí você constrói essa única feature, entra no mercado e testa o seu agente ao limite, e isso vai ser muito rápido com esse seu parceiro, se você não tivesse conhecimento. Depois que você identificar padrões no uso do seu agente, no uso de comportamento e dúvidas, você começa a criar configurações e customizações que elas possam ser facilmente replicáveis para outros clientes e que você consiga também implementar isso em escala. Então você vai fazendo pequenos ajustes, desenvolve mais funcionalidades, refina a sua AI e tenta sempre empacotar, considerando fazer isso de uma forma mais simples para que você possa vender mais vezes. Depois você tem que monitorar com muita frequência os seus agentes, porque ainda a gente não está numa evolução tão grande da AI, ainda tem muitos erros que a AI faz, que é importante você monitorar, porque isso cai muita qualidade também, né, dos seus clientes. E depois você tem que definir com muita precisão uma estratégia de crescimento. Eu sei que eu tô dando assim, uma fotografia muito simplista. Se vocês curtirem esse tipo de visualização, desse passo a passo, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um videozinho mais completo para vocês, um videozinho mais prático, porque não é tanto o objetivo daqui, esse é um vídeo muito mais para eu expor a minha visão sobre o mercado, sobre onde está e para onde a gente vai. E o que eu quero falar para vocês é que pensem comigo. A conclusão que a gente pode tirar é que assim, hoje tá todo mundo querendo criar automações. Automações, 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 porque com automações é um primeiro passo para você criar esses agentes. Então, aqueles antes fluxos isolados de automações, agora estão virando fluxos com múltiplos agentes. E junto com essa desmaterialização da interface e dessa facilidade do cliente usar, fica mais fácil ainda para nós produzirmos micro SaaS. Mais fácil ainda para você construir um agente, um micro SaaS para WhatsApp, para Slack, para Discord, para qualquer outra rede social, porque cada vez mais você não precisa pensar em interfaces mirabolantes, então os devs piram. Pensem comigo que quando vocês forem criar essa precificação por uso, por sucesso, por token, por crédito, também tentem entender que o mercado que vocês vão entrar, se ele não estiver acostumado com esse tipo de precificação, vocês vão ter que ser criativos nessa adoção. Então talvez vocês possam fazer um mix de preço fixo com recorrente, com preço fixo, com transacional, com crédito, mas entendam que nem todo o mercado vai conseguir entender essa cobrança e vai existir muita dúvida, e isso pode ser um grande problema para você. E além disso, também saiba que as médias e grandes empresas no Brasil têm uma chance de contratar o seu serviço também, então a gente não precisa mais tentar só vender para PMS, até porque PME, dependendo do seu ICP, pode ser muito parecido com uma pessoa física, e o melhor mercado que tem globalmente, o que todo mundo quer vender, que é o filé mignon, são médias e grandes empresas. Então também agora com essa desagregação de fornecedores, existe uma chance também dessas empresas começarem a abrir mais mercado para trazer mais empresas qualificadas e até menores. E nós estamos vivendo um momento lindo na história para se construir micro SaaS usando IA. Então, galera, eu espero que esse vídeo traga para vocês muita inspiração, uma visão mais clara de onde está, das oportunidades, do timing do mercado, e eu desejo para vocês muito micro SaaS. Até o próximo vídeo.